Será que vale a pena investir na Brasil Agro? Nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês uma análise dessa empresa, mostrando todas as informações importantes sobre ela, como é o negócio da empresa, os indicadores e fazer uma análise completa dessa empresa para ver se vale a pena ou não investir nela. Antes de nós ir para a análise, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês todas as informações que vocês precisam saber. Então eu resolvi fazer esse vídeo a pedido de um inscrito do canal que pediu então para mim analisar a ação da Agro 3, que na opinião dele é uma das empresas com os indicadores mais perfeitos da bolsa. Então vamos dar uma olhada nela. Então a empresa é a Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela tem um valor de mercado de quase 2,9 bilhões de reais, então está próximo de 3 bilhões de reais de valor de mercado. Ela é do segmento do novo mercado, então só tem ações ordinárias e o código então é o AGRO3. Ela tem um free float de 50,57% das ações, o que é um free float bem interessante. Ela é do setor de consumo não cíclico e do segmento da agricultura. Então, para nós entender bem como funciona a empresa, o que ela faz exatamente, então a Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis e com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Eles adquirem propriedades rurais que acreditam ter significativo potencial de geração de valor por meio da manutenção do ativo e do desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis. A partir do momento da aquisição, as propriedades, eles buscam implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades rurais com investimentos em infraestrutura e tecnologia. De acordo com a nossa estratégia, quando julgarmos que o valor das propriedades rurais nos entrega o retorno esperado, venderemos tais propriedades para realizarmos ganhos de capital. Desde o início de nossas operações em 2006, adquiriram um total de 14 propriedades rurais, sendo que já realizamos a venda de 4 fazendas. O nosso plano de negócios contempla a valorização de nossas propriedades rurais como nosso principal vetor de retorno financeiro. Na nossa visão, o valor de uma propriedade rural está diretamente relacionado à geração de caixa por unidade de área. Nesse sentido, buscamos maximizar o retorno sobre os nossos investimentos por meio de identificação, aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com alto potencial de valorização, otimização do rendimento e da produtividade de nossas propriedades rurais por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência. Então, basicamente, a empresa ela procura por terras que estão subvalorizadas, normalmente não são bem utilizadas, e aí eles desenvolvem essa terra, utilizam tecnologia e infraestrutura para tornar uma terra boa. Eles têm agrônomos e coisas para melhorar também o solo, para ela poder produzir mais, que era subvalorizada, mal utilizada. A partir do momento que essa terra começa a produzir mais, essa terra ela aumenta de valor e a estratégia da empresa é justamente depois vender essa terra por um valor maior do que foi pago. Então eles têm o lucro com esse ganho de capital entre o valor que pagaram, as despesas que tiveram para desenvolver essa terra e o valor que foi vendido depois. E aqui então a composição acionária da empresa, 38,84% está com esse fundo Cresud, 9,26% com Charles River Capital, 5,95% com Eli Horn, 3,11% em tesouraria e 42,86% então dividido entre outros pequenos investidores. E o portfólio de propriedades, então a empresa está presente em 7 estados diferentes do Brasil, no Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além da Bolívia e do Paraguai. E aqui então o primeiro indicador que eu trouxe para vocês, que é o PL histórico. Atualmente o PL da Brasil Agro está em 6,84, que é um PL muito baixo. Isso quer dizer que então, levando em consideração o preço por ação da empresa atualmente e o lucro líquido por ação, o investidor teria um retorno do capital investido em menos de 7 anos, o que é um retorno bem interessante. Mas como vocês podem ver, então esse PL já foi maior, mas a média da empresa também é muito interessante, de 8,75. Então o que podemos ver aqui é que a empresa costuma ser negociada a um múltiplo PL bem baixo. Aqui então o endividamento, a dívida líquida sobre o PL, atualmente ela está negativa, está em menos 0,02. Isso significa então que a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso é muito interessante, então mostra que é uma empresa pouco alavancada
alavancada e isso diminui bastante o risco de acontecer algum problema. A liquidez corrente da empresa também é muito interessante, atualmente está em 2,66 e a média da empresa em 2,23. Então esse indicador, quando é acima de 1, já mostra que a empresa tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. Então, como ele está bem acima de 1, mostra que a empresa está muito saudável financeiramente e consegue pagar muito tranquilamente as dívidas de curto prazo. A margem líquida da empresa é muito interessante, atualmente está em 45,98%, isso é uma margem líquida bem alta, mas como vocês podem ver, ela tem alguma oscilação justamente porque o negócio principal da empresa é comprar e vender terra, e isso não acontece a todo momento. Alguns anos a empresa não negocia nenhuma terra, aí o resultado dela vem somente da produção de sementes nessas terras, enquanto eles utilizam ela para desenvolver, e aí a margem cai bastante. Claro que em 2009 está bem fora da realidade esse indicador, então acaba distorcendo bastante a média, mas o que nós podemos ver aqui é que normalmente a empresa tem uma margem líquida acima de 10%, que já é bastante interessante. O ROI da empresa também é bem interessante, atualmente está em 19,5%. Eu considero um retorno sobre patrimônio líquido acima de 10% como muito bom, e como vocês podem ver, inclusive a média da empresa é acima de 10%, que é de 11,53%, então mostrando que é um negócio que tem um retorno muito interessante. O dividend yield da empresa também está muito alto, atualmente está em 9,22%, a média da empresa está em 5,76%. E se nós olhar para essa média aqui, é uma média de uma empresa que é uma grande pagadora de dividendos na Bolsa de Valores. São poucas ações que têm uma média acima de 5% numa análise de vários anos. Então isso mostra que é uma empresa que paga bastante dividendo e isso traz muito valor para o acionista, e muitos investidores gostam desse tipo de empresa. E aqui então um dos pontos mais importantes para mim, que é a receita líquida e o lucro líquido da empresa. Como vocês podem ver, a receita líquida e o lucro líquido subiram bastante nesses pouco mais de 10 anos. E isso para mim é muito positivo. É claro que houve oscilações nesse caminho e isso é muito normal para o modelo de negócio dessa empresa, onde não tem uma receita recorrente, ela depende de negociações de terras, e no período de desenvolvimento, onde a empresa cultiva grãos, também existe o clima, que é uma variável que afeta bastante o resultado da empresa. Então tem muitas variáveis na agricultura que influenciam bastante nos resultados na hora de colher. Mas eu vejo como muito positivo a receita líquida da empresa em 2009 era de 9,6 milhões de reais. Em 2020 a receita bateu o recorde de 1,2 bilhão de reais. Foi a primeira vez que a empresa teve uma receita líquida acima de 1 bilhão de reais. Isso é um crescimento muito expressivo nesse período. E o lucro líquido, em 2009 a empresa deu um prejuízo de 18,4 milhões de reais, e a partir daí ela também oscilou ao longo do tempo até 2020, quando ela bateu o recorde de lucro de 317,6 milhões de reais. Então também é um crescimento bem expressivo e muito interessante. O que vocês podem ver também é que desde 2015 a empresa praticamente subiu todos os anos a receita e o lucro líquido. Então ela mais ou menos maturou o negócio dela desde 2015 e ela conseguiu resultados consistentes e crescentes todos os anos. Então isso aqui mostra que nos períodos anteriores a empresa teve um pouco de dificuldade para maturar o negócio dela, conseguir melhorar o fluxo de caixa dela, e a partir daí ela conseguiu trazer bastante consistência para o negócio dela. E eu gostei bastante de ver essa receita líquida e o lucro líquido crescendo muito nos últimos anos. E recentemente então a empresa vendeu duas fazendas. A fazenda Rio do Meio foi vendida em setembro de 2021. Ela ficava em Correntina, na Bahia. Era uma área de 4.573 hectares, onde 2.859 hectares eram úteis. O valor da aquisição mais o CAPEX foi de 40 milhões de reais e o valor de venda nominal foi de 250 sacos por hectare, o que dá então 130,1 milhões de reais. Isso dá uma taxa interna de retorno de 56,50%, o que é um resultado muito bom mesmo para a empresa. E a segunda então é a fazenda Alto Taquari, que foi vendida em outubro de 2021. Fica então em Alto Taquari, em Mato Grosso. A área de 3.723 hectares, com 2.694 hectares de terra útil. A valor da aquisição mais o CAPEX foi de 31,3 milhões de reais e foi vendido então por 1.100 sacas por hectare, que deu então um total de 589 milhões de reais. Isso deu então uma taxa interna de retorno de 19,90%. Também é um resultado muito interessante. A empresa conseguiu um retorno muito alto sobre o investimento que fez, o que mostra que é um negócio muito rentável. E o ano safra então 2021-2022, a superfície plantada em 1.000 hectares cresceu bastante.
bastante. Em 2019 para 2020 era de 153,2 mil hectares. Em 2020 para 2021 subiu para 161,1 mil hectares. E 2021 para 2022 é estimado 168,8 mil hectares. Então, como vocês podem ver, é estimado para 2021-2022 uma área maior de plantio do que foi na safra 2020-2021. E aqui o endividamento da empresa, a dívida de curto prazo ela aumentou em 1,1% do 30/6 de 2021 para o 30/9 de 2021. A de longo prazo caiu 11,9%, isso é muito interessante. E o total de endividamento então caiu 5,5%. Então o que nós podemos ver é que a empresa conseguiu diminuir o endividamento, o de curto prazo cresceu muito pouco e o de longo prazo diminuiu bastante. Isso mostra então que a empresa está cada vez mais saudável financeiramente. Isso é muito bom para a empresa poder reinvestir de novo no negócio e também para ela não se alavancar demais. E aqui então, como vocês podem ver, o cronograma da amortização, o custo médio da dívida é de 8,5% ao ano, o que é um custo médio até bem baixo, levando em consideração que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está quase em 11%. A empresa então ela tem 1,2 bilhão em caixa e o total de endividamento é de 626,4 milhões de reais. Então a metade praticamente do que ela tem em caixa, sendo que 325,7 milhões é menos de um ano, então praticamente a metade. 61 milhões é de 2 a 5 anos e 239,6 milhões acima de 5 anos. E aqui então existe ainda um potencial de crescimento da empresa bem interessante. Aqui, segundo o relatório da empresa, ela tem um valor de mercado de 2,6 bilhões, o que valeria então R$ 25,46 por ação. Isso foi no dia 4 de novembro de 2020, mas ela já teve uma boa valorização, ela está quase com um valor de mercado de 2,9 bilhões e a ação custando quase R$ 29 e já diminuiu esse potencial de upside aqui que a empresa acredita que pode ter. A empresa diz que o valor líquido dos ativos é de 4,1 bilhão de reais, o que representa então R$ 42,75 por ação. Então, segundo a empresa aqui, teria um potencial de 67,9% de crescimento para a ação ter o valor justo do que a empresa vale de fato. Só que todo mundo sabe que isso não significa nada e isso é o que a empresa acredita que é o valor justo. Não tem como ter certeza disso. Então, pessoal, eu achei muito interessante essa empresa. Confesso que eu nunca tinha analisado ela, nunca tinha parado para analisar e eu fiquei bem surpreso com os números dela. Inclusive, ela entrou agora no meu radar e eu vou começar a dar uma olhada nela e quem sabe até eu posso começar a investir na empresa. Eu já tinha interesse em colocar uma empresa do setor da agricultura na minha carteira, que eu ainda não tenho. É um dos principais setores do país, um setor que nunca vai deixar de existir. A produção ela varia muito das mudanças climáticas, só que o negócio dessa empresa não é tão afetado pelas mudanças climáticas, porque a empresa, apesar de produzir, de plantar e colher, esse plantio e a colheita é mais como teste para poder testar a tecnologia e melhorar então o rendimento dessas terras. Então, basicamente, esse é o negócio da empresa. Apesar do clima ter influência, ele vai afetar resultados de curto prazo, mas no longo prazo normalmente não afeta tanto, porque a ideia da empresa é revender essa terra por um valor maior. Os números dela estão excelentes. O indicador PL, como vocês viram, é de menos de 7. Isso é um indicador muito baixo. Ela tem um dividend yield muito interessante e como o inscrito do canal considerou uma das melhores ações da bolsa e realmente vou ter que concordar com ele. Os números são muito interessantes e eu fiquei bastante surpreso com essa empresa. E se vocês têm sugestão de mais alguma empresa que é para analisar, comenta nos vídeos abaixo que eu estou sempre de olho e posso trazer uma análise aqui para vocês. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu só trouxe aqui informações que eu achei importantes e interessantes da empresa. Eu não invisto nela, como eu já falei para vocês, mas eu me interessei bastante pela empresa. Cada um tem que fazer sua análise, ver se faz sentido ou não, antes de pensar em colocar o seu capital num investimento desses. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!